Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Aderbal Luiz Sereno, com o tema Os Obreiros do Senhor. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus abençoe Jesus, nosso irmão, nosso amigo incondicional de todas as horas. Nesta oportunidade estaremos juntos fazendo uma reflexão a respeito do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 5, Obreiros do Senhor. E este item começa com uma frase muito interessante, onde ele nos diz, lendo na íntegra, para que todos tenhamos a mesma informação: chegastes no tempo em que se cumprirão todas as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresses e movido apenas pela caridade. Então, esta frase nos leva a entender que para nós sermos realmente obreiros verdadeiros do Senhor, ou seja, aqueles que como co-criadores estão colaborando para que se estabeleça o reino dos céus, não só em nossos corações, mas também em todos os lugares onde nós habitarmos, em todos os lugares onde nós convivermos, portanto, no seio da humanidade terrestre, é necessário que nós tenhamos como força de vontade o trabalho diário na caridade, o trabalho diário em favor de que a comunidade em que estivermos inseridos, ela possa tirar das nossas ações, tirar das nossas atitudes o proveito necessário para que esse objetivo de conversarmos através do amor seja possível. E pensando desta forma, ou considerando desta forma, um caminho seguro para que nós entendamos o verdadeiro reino dos céus, para que nós entendamos como nós podemos ser integrantes desse reino, integrantes ativos desse reino, nós temos que prestar atenção em nossas atitudes, em nosso desenvolvimento pessoal, em nossa caminhada, se nós estamos realmente observando algumas das qualidades importantes dos obreiros do Senhor. E a primeira delas, que nós gostaríamos agora de refletir, é o desinteresse pessoal. O que queremos dizer com desinteresse pessoal? O desinteresse pessoal é quando nós estamos em qualquer tipo de trabalho, no lar, na família, portanto, no trabalho profissional, no contato diário com outras religiões, no contato diário do movimento espírita, no contato diário com instituições, no contato diário do nosso trabalho profissional. Quando nós estamos nesse contato diário, colocarmos sempre o nosso interesse particular e pessoal, não vamos dizer em segundo plano, mas não como prioridade. Ou seja, se nós estivermos no seio da família, é natural que nós tenhamos como hábito oferecermos-nos em atitude que favorece a felicidade familiar. Às vezes, nós teremos que adotar algumas atitudes que, a princípio, nós não adotaríamos para o bem-estar da família. Quando nós assim o fazemos, nós estamos demonstrando um amor ao próximo, um interesse ao próximo, através dessa gentileza de oferecer-lhe o nosso melhor. O desinteresse pessoal, por exemplo, quando nós estamos pensando nas nossas atividades profissionais. No dia a dia da nossa profissão, por exemplo, nós temos lá a convivência com irmãos nossos, que nós chamamos muitas vezes de concorrentes, que nós chamamos muitas vezes de adversários, aos quais às vezes não temos aquela simpatia que nós temos com outros. E pode passar por nossos pensamentos, pode permear as nossas atitudes, e não são raras as vezes que isto poderá acontecer, poderá passar por nossas atitudes comportamentos que não favoreçam o bom relacionamento com este ou com aquele. Nós, às vezes, no trabalho, deixamos de fazer determinadas tarefas, aí já pensando no trabalho,
porque não faz o nosso gosto, porque não é do nosso método, porque não é do nosso modelo, e aquela tarefa não executada, ela acaba prejudicando a atividade como um todo, o departamento em que estamos inseridos, empresas em que trabalhamos, o grupo a que pertencemos. Quando nós temos um desinteresse pessoal, nós vamos olhar primeiro o bem-estar, conforme falamos, do grupo, da atividade, o objetivo que se quer seguir, e dentro desse objetivo que se quer seguir, nós vamos oferecer o nosso melhor. Esse desinteresse pessoal não significa que nós não devamos ter as nossas conquistas, não significa que nós não devamos ter os nossos caminhos de sucesso sendo percorridos com todo esforço, com toda vontade e com toda a nossa experiência. Não é desta forma que nós estamos nos referindo. Mas sim que nós temos que pautar as nossas atitudes sempre pensando no todo. E quando nós pensamos no todo, nós vamos deixar de fazer determinadas ações, deixar de tomar determinados comportamentos que ferem a ética, que ferem o respeito, que ferem, enfim, o comportamento de liderança. Porque às vezes nós somos aqueles que lideram um grupo. E nós precisamos entender que num grupo que nós lideramos, nem todos têm as qualidades que nós gostaríamos que eles tivessem. Às vezes, nós recebemos no grupo alguns componentes, alguns participantes que precisam mais do nosso auxílio do que outros. E quando nós colocamos o nosso desinteresse pessoal em ação, nós estaremos perto desses que precisam, repetindo mais vezes o que precisa, ou que poderia, às vezes, ser repetido com uma vez só. Então, o desinteresse pessoal, ele está, portanto, pautado exatamente nesta ação benevolente, nessa ação gentil, nessa ação simpática que nós oferecemos para todos aqueles que estão envolvidos com nós. Talvez, somente talvez, por esta razão, Jesus tenha nos deixado um ensinamento. Antes de orares ao Pai, por favor, reconcilia-te com todos aqueles com os quais tem diferenças. Quando nós tratamos com gentileza, sem o interesse pessoal, e sim colocando esse desinteresse a favor do grupo, é claro que nós estaremos sim favorecendo o bom relacionamento. Estaremos sim favorecendo a boa atitude comportamental em qualquer ambiente que nós estivermos. Para sermos obreiros do Senhor, construirmos o reino de amor, construirmos esse reino maravilhoso, onde nós nos respeitaremos, onde nós teremos um acolhimento muito forte no sentido de oferecermos sempre o melhor que podem oferecer. Quando nós estivermos buscando e colocando-nos desta forma para esse acolhimento, nós estamos sim construindo esse reino dos céus, que é um reino onde nós somos todos irmãos, que é um reino onde nós nos respeitamos, que é um reino onde nós nos oferecemos para colaborarmos caridosamente um com os outros, visando o progresso do todo. Existe uma segunda reflexão que nós devemos fazer a respeito desse comportamento para nós sermos considerados por nós próprios, pela nossa consciência, como respeitadores das leis divinas, como executores na íntegra das leis divinas. É fazermos silêncio na discórdia. O que queremos que reflitamos quando dizemos fazer silêncio entre as discórdias? É muito natural, em qualquer grupo que nós estejamos, porque vivemos ainda num mundo de expiações e provas, é muito natural o surgimento de discórdias, o surgimento de grupos que tomam partido em uma direção que é oposta à direção que aquele outro grupo está tomando. E, na verdade, não são dois grupos, é um grupo único com o único objetivo de conseguir um sucesso, que por questões de afinidades de comportamento, afinidades de entendimento, acabam se dividindo em dois grupos. E aí acontece o quê?
acontecem as discórdias, acontecem os confrontamentos, acontece o distanciamento do objetivo real. Pois bem, como obreiros do Senhor, para entendermos a mensagem do Cristo, quando Ele nos coloca, talvez Ele tenha nos colocado só para nós repetirmos exatamente nesse momento, quando Ele disse: nenhuma das ovelhas deste grande rebanho do nosso Pai, esse Deus querido, se perderá. Talvez Ele tenha colocado desta forma para que nós também nos permaneçamos unidos. Não só para que Ele, como grande governador do planeta, como grande responsável pela nossa evolução, como exemplo, como líder, nos observe, nos olhe para que nós não nos percamos. Para que nós também, como um grande rebanho, nos entendamos que ficando juntos, colaborando entre si, procurando oferecer o nosso esforço com a melhor qualidade possível que nós consigamos enxergar, talvez comportando-nos dessa forma, nós vamos acelerar esse crescimento desse reino maravilhoso de amor. Quem sabe, nós juntos, desta forma, estaremos caminhando de forma mais unida, mais compacta, em direção à felicidade relativa que todos nós almejamos, porque é um presente divino que está à nossa disposição e que, para alcançá-lo, nós só precisamos continuar a nossa tarefa de obreiros do Senhor. É claro que quando nós falamos deste silêncio entre discórdias, não significa concordar com tudo que nós ouvimos, não significa darmos-nos por vencido em nossas convicções, mas significa agir com gentileza, agir com mansidão, agir com respeito, agir com empatia, observando que aquele que discorda, ele tem a sua perspectiva. E essa perspectiva, ela é diferente da nossa, mas ela deve ter pontos em que se igualam, pontos em que tem a mesma direção, porque afinal de contas nós estamos sentindo que estamos num grupo, quando sentimos dessa forma, que está construindo o reino dos céus. E talvez o caminho seja só outro. Então, ao invés da discórdia, nós vamos fomentar o diálogo. E fomentar o diálogo significa não levar para dentro do coração, não levar para dentro da mente pensamentos de preconceituosos. Com este grupo não me reúno mais. Se fulano, ciclano ou beltrano estiver no grupo, é certeza absoluta que não entraremos num acordo. Não. Nós nos colocaremos a favor desse grupo, insistindo em colocar os nossos fatos, insistindo em ouvir os fatos que serão trazidos pelos demais, e dentro dessas discussões que não geram discórdia, se forem respeitosas e se forem gentis, nós encontraremos o caminho, nós encontraremos o progresso. Então, os obreiros do Senhor, eles não fomentam discórdias, eles fomentam o entendimento. É necessário que nós também nos observemos como é que nós estamos nos comportando no nosso cotidiano com relação às nossas atitudes. Os nossos interesses materiais prevalecem aos interesses morais? Os nossos interesses materiais dão o tom da nossa caminhada? Ou nós entendemos que devemos ter sempre uma reflexão a respeito de como moralmente nós estamos nos comportando? Para citar um exemplo simples, nós estamos um dia à noite fazendo uma caminhada em direção a um compromisso. Um compromisso que, se atendido por nós, dependendo do resultado, nos trará muitos benefícios materiais. Aquisição de um determinado bem, aquisição de uma determinada propriedade, com características que nós amamos, enfim. Nós estamos caminhando nesta direção.
Estamos com o tempo muito limitado e estamos caminhando. E no caminho nós vamos passar por 2, por 3 avenidas muito movimentadas, cujo direcionamento para que nós atravessemos é regido por semáforos. Chegamos num determinado ponto, olhamos para o relógio, estamos com o tempo muito medido. Era interessante que nós não perdêssemos muito tempo e até economizássemos algum tempo dessa caminhada que ainda temos que fazer para chegar com tranquilidade ao compromisso, onde nós, repetimos mais uma vez, estaremos nos preocupando em fazer alguma aquisição que vai enriquecer o nosso patrimônio material. Paramos diante de um semáforo que precisamos atravessar. E por qualquer situação que tenha acontecido naquele exato momento, aquela avenida que nós precisamos atravessar, está com semáforo vermelho, mas não vem veículos nem na direção de ida, nem na direção de retorno. Ou seja, a avenida está naquele momento completamente livre, mas o semáforo está indicando para que nós respeitemos e só atravessemos quando ele estiver na cor verde. Se atravessarmos naquele momento, nós vamos economizar 1 minuto e meio da nossa caminhada. O nosso interesse material prevalecendo, nós fingiremos que ninguém está nos observando, apressamos até um pouco o passo e atravessamos o semáforo vermelho. Se os nossos interesses morais, de ser sempre um exemplo, de ser sempre um portador do bem, de ser sempre um companheiro de jornada que estabelece que os exemplos de Jesus eles devem estar permanentemente em nossas atitudes, para que se construa um reino de amor, para que esse reino dos céus que nós estamos construindo no nosso coração, ele se expanda e se construa todo ao nosso redor, nós vamos aguardar o farol verde. O interesse moral vai pedir para que nós aguardemos o farol verde e deixemos essa economia de 1 minuto e meio ou de 2 minutos como uma atitude que não tomaremos, ainda que esta economia de tempo nos fizesse chegar no horário combinado para o compromisso que nós temos. Então, o interesse moral, nós citamos esse pequeno exemplo, ele precisa estar acima dos interesses materiais. Ele precisa estar acima dos interesses materiais, inclusive nas questões de relacionamentos. Por exemplo, nós temos o nosso parentesco corporal. Nós temos lá, nesse parentesco corporal, a família, que somos nós, o esposo ou a esposa, os filhos, e temos os agregados, os sobrinhos, as sobrinhas, os cunhados, as cunhadas, as sogras, os sogros. E vamos dizer que para determinados membros deste grupo familiar, nós ainda estamos com dificuldade de relacionamento. E aí, um determinado dia, que nós chegamos um pouco mais cedo em casa, toca o telefone, nós não podemos atender, pedimos para o filho atender, o filho vai e atende. Quem está do outro lado da linha é um cunhado que nós não gostamos de conversar, que nós não temos afinidade, que nós ainda não sabemos como vamos trabalhar com ele. E o filho, sabendo disso, ainda era a época do telefone de mesa, coloca a mão para que não seja ouvido quem está do outro lado e fala: pai, é fulano. Qual a nossa atitude? Se nós temos a nossa moral como sendo o nosso objetivo, se nós temos a nossa idoneidade, se nós temos a nossa honestidade, a nossa humildade como objetivo. Espera um pouco, estou chegando aí, vou atender. E quando nós colocamos os nossos interesses materiais, não vou me preocupar com ele agora estou preocupado em ler o jornal para ver como é que foi a economia do dia. Agora estou preocupado em conversar com outra pessoa que eu estou aqui no WhatsApp conversando com ela e eu não vou pedir para interromper para poder atendê-lo. Se os nossos interesses forem esses materiais, a resposta vai ser: fala que eu não estou. Fala
que você não me encontrou. Então, quando nós nos referimos a colocar os interesses morais acima dos interesses materiais, nós estamos falando também desse tipo de comportamento, nós estamos falando também desse tipo de atitude que é voltado única e exclusivamente para a vida material, para o bem-estar material. Como que nós queremos ser obreiros do Senhor? Como que nós queremos entender os ensinamentos de Jesus? Quando ele fala assim para nós, por exemplo, se alguém chegar a aproximar-se de ti e pedir que você lhe dê a camisa, mas dê a blusa também. Se alguém se aproximar e pedir para caminhar com ele 1 milha, para que ele se conforte, ofereça-se e caminhe 2 milhas. Como é que nós podemos entender esses ensinamentos se os nossos comportamentos não são comportamentos morais? Como é que nós podemos querer ser obreiros do Senhor, difundir o amor incondicional, viver o amor incondicional, se nós colocamos os interesses materiais acima dos interesses morais? Será que basta nós pensarmos, conforme estamos pensando até agora, para sentirmos obreiros do Senhor? Será que basta nós não termos interesses pessoais muito fortes, oferecendo sempre oportunidade para que apareça o desinteresse? Será que o nosso silêncio entre as discórdias, a nossa postura de colaborativa basta? Será que quando nós nos colocamos moralmente como um grande exemplo, não para sermos elogiados por redes sociais, por programas de TV ou de rádio, ou destaques em jornais, mas simplesmente porque nos faz bem sentir como alguém que oferece o amor que tem no coração para as suas relações, nós diríamos que são qualidades, são atitudes, é o desenvolvimento de virtudes que nos auxiliam muito a ser obreiros do Senhor. Mas ainda assim nós precisamos ser colaborativos. Nós precisamos ser colaborativos. E o que será que nós podemos entender em ser colaborativo? Ser colaborativo é entender que no grupo em que nós estamos inseridos, no grupo familiar, no grupo profissional, no grupo da instituição religiosa a que pertencemos, no grupo em que nós resolvemos participar de estudo disto ou daquilo, ou de contribuição para esta ou aquela solução de problemas da cidade onde vivemos, esse grupo tem atividades. E essas atividades vão sendo distribuídas entre nós para que nós possamos, ao término de todas elas, concluir o objetivo. Então, ser colaborativo é, por exemplo, nós, trabalhadores da doutrina espírita, tarefeiros das casas espíritas, chegarmos num determinado momento na nossa casa espírita e nós que estamos acostumados a ficar na recepção, recepcionando aqueles que vão chegar para a palestra da noite, chegarmos nessa casa espírita e o coordenador do dia dirigir-se a nós e dizer: você poderia varrer o salão? Você poderia ajeitar as cadeiras? Eu estou hoje necessitado de alguém que ajude. E nós, de forma colaborativa, fazermos esta tarefa. Sem questionar por que fulano, ciclano não veio, por que eu, que não estou acostumado com isso? Por que eu, que não sei manusear uma vassoura? Não. O comportamento colaborativo é para nós oferecermos, para trabalharmos em qualquer atividade que seja necessária para que o nosso objetivo maior, que é recepcionar quem vem na nossa casa espírita naquele dia, oferecer a instrução através das palestras, oferecer o acolhimento amigo, caridoso e cristão, possa acontecer e aconteça com qualidade. Quando nós deixamos-nos envolver por falta de colaboração, dificilmente vai acontecer. É claro que quando nós falamos em colaboração, é claro que quando nós falamos em estarmos juntos nessas ações, nós estamos juntos e temos que
prestar atenção no nosso comportamento se nós estamos trabalhando para a equipe. Ou seja, nós precisamos trabalhar em equipe. O que significa trabalhar em equipe? Significa que se eu estou executando uma determinada tarefa e tem um irmãozinho, um colaborador, que está com dificuldade de executar a tarefa dele, eu vou ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo. Em prejuízo da minha? Não. Eu faço a minha, vejo se tem mais alguém fazendo a mesma tarefa que eu estou fazendo, peço para esforçar-se um pouco mais e vou ajudar aquele que tem dificuldade. Vou ajudar aquele que está com dificuldade. Esse comportamento é um comportamento de quem trabalha em equipe. E quem trabalha em equipe, quem entende que é um obreiro do Senhor, já tem várias máximas relacionadas ao bem em seu comportamento. E uma delas é que o bem que nós fazemos não é um empréstimo. O bem que nós fazemos não é um empréstimo, é uma doação. É uma doação de amor. É uma doação daquele que quer construir um reino onde todos trocarão abraços, onde todos trocarão sorrisos e onde todos se ajudarão, respeitando-se, é claro, os limites de cada um. E respeitando-se, é claro, as necessidades que cada um tem de colher o que plantou. Ou seja, se eu vou ajudar um irmãozinho, se eu vou ajudar uma irmãzinha que está passando por uma dificuldade em função dela ter cometido qualquer atitude que a tenha levado a isso, eu vou entender que a estou ajudando, que o estou ajudando dentro do que eu posso, mas eu não estou absorvendo a dor e não estou absorvendo a dívida daquele que está pagando pela colheita, que está colhendo o que plantou. Eu vou ajudar, eu vou suavizar, eu vou ser aquele que ajuda a tornar o fardo mais leve. Assim como Jesus nos ensina. Jesus nos ensina que se nós estivermos dentro dos seus ensinamentos, se nós estivermos dentro de tudo que ele nos oferece de exemplo, nós estaremos caminhando com ele. E se estivermos caminhando com ele porque estamos seguindo seus exemplos, o fardo fica mais leve. O nosso olhar de julgamento fica mais suave. Mas ele não nos diz que nós não teremos nada para carregar. Cada um terá que carregar o peso da colheita que fez. Cada um olhará com os olhos do que é capaz de enxergar, a forma como os demais se comportam, e esse olhar sempre vai acontecer no final das contas, porque ainda estamos num plano de expiações e provas, de um leve olhar no sentido de como podemos fazer para ajudar, como podemos fazer para tornar mais leve também para ele o fardo que ele carrega. Mas esse olhar não é um olhar de amor dizendo deixa que Deus carregue, deixa que os Espíritos venham te ajudar e tudo se resolve. O bem, portanto, não é um empréstimo, é uma benção. E nós, como obreiros do Senhor, não podemos jamais, conforme dissemos no início da nossa fala, no início da nossa reflexão, não podemos jamais deixar de sermos caridosos. A caridade precisa estar presente a todo instante, a todo momento em nossos corações, em nossas atitudes. Não porque somos cristãos espíritas, não. Nós, como seres espirituais eternos, nós, como seres humanos, independente do nosso credo religioso, da nossa cor, da linguagem que aqui neste planeta falamos, temos que nos comportar de forma caridosa. Porque o reino dos céus não é propriedade dos espíritas, não é propriedade dos católicos. O reino dos céus é um reino onde estarão habitando aqueles que têm o coração puro, que são capazes de realizar
em suas atitudes diárias à caridade e que são capazes, como diz o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Homem de Bem, são capazes de oferecer-se na execução da lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. É claro que esse comportamento de obreiros do Senhor, em um plano de expiações e provas, em um mundo como vivemos hoje, no cotidiano da Terra, ele nos oferece alguns adversários. E esses adversários nós precisamos nos observar e nos afastarmos deles diariamente para sermos esses obreiros. O primeiro deles é o egoísmo. Nós precisamos nos afastar do egoísmo. É claro que muitos de nós acreditam que já não é mais egoísta. Que bom, se acredita e tem certeza, é uma preocupação a menos ter. Eu, que estou junto com vocês fazendo essa reflexão, olho diariamente, às vezes com muito cuidado e às vezes até apressadamente, confesso, as atitudes que compõem meu dia para poder eliminar delas o egoísmo. Porque, infelizmente, para o meu progresso, ela ainda está presente no meu cotidiano. Então, é uma preocupação para nós, obreiros do Senhor, afastarmos-nos do egoísmo, afastarmos-nos do orgulho. O egoísmo e o orgulho, as duas grandes chagas que corroem os corações, afastando-os do amor, deixando-os órfãos dos ensinamentos de Jesus, naquele momento do exercício do orgulho e da vaidade. E talvez, somente talvez, nós tenhamos ainda que cuidar da nossa hipocrisia. Porque não são raras as vezes em que nós nos vemos nos comportando como hipócritas. Quando nós fazemos uma doação, quando nós fazemos uma colaboração, quando nós ajudamos alguém que é nosso irmão e queremos que esse alguém que foi ajudado diga pelos quatro ventos que quem ajudou fomos nós. Quando nós fazemos uma colaboração para um trabalho filantrópico e queremos ser noticiados em jornais, ser noticiados em redes sociais. Enfim, esse comportamento hipócrita afasta-nos da pureza do amor, porque o amor, nós sabemos, ele não cobra por ser oferecido. O amor, ele é doação. O amor, ele é a ação da caridade em cada instante, em cada momento que nós oferecemos. Ele é anônimo, ele não precisa ser mencionado quem foi que fez aquela atitude amorosa. E, finalmente, temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. E tomar cuidado com os nossos pensamentos significa, por exemplo, não aderir à discórdia. O que significa não aderir à discórdia? Muitas vezes, nós temos um comportamento hipócrita, onde demonstramos o que na verdade não somos. Nós temos um comportamento colaborativo, um comportamento manso, tranquilo, mas quando chegamos em casa, nós pensamos assim, tomara que não dê certo. Eu estava totalmente contra aquelas ideias. Tomara que não dê certo. Acontece, inclusive, meus irmãos, minhas irmãs, e com muita frequência, entre nós do grupo espírita. Quantas vezes nós participamos de uma reunião do nosso grupo espírita, do conselho deliberativo de uma casa, da diretoria de uma casa, e depois, quando nós saímos, grupinhos de 2 ou 3, retornando para a sua residência, criticam tudo o que aconteceu lá. Criticam que não podiam tomar um comportamento mais incisivo para não ferir suscetibilidades, mas estão ferindo agora. Estas atitudes são fortes para dizermos agora, aqui, em público, em uma palestra, mas elas acontecem devido à nossa hipocrisia e devido à nossa
facilidade em querer aderir à discórdia. Precisamos tomar cuidado, portanto, além do nosso egoísmo e do nosso orgulho, com a nossa hipocrisia e com a nossa capacidade de discordar todas as vezes que nós somos contrariados. Portanto, queridos, obreiros do Senhor podemos ser todos nós. Mansos nas atitudes, colaborativo na nossa prestação de colaboração e ajuda em qualquer trabalho, e principalmente para conosco mesmo, sendo caridosos, procurando trazer o nosso coração puro através das nossas orações, afastando-nos desses problemas, dessas dificuldades, desses males que nos afligem, que falamos agora, e procurando cada vez mais nos sentirmos próximos, amigos e abraçados a Jesus. Que esse Pai misericordioso nos abençoe e que esse irmão maravilhoso esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Uma boa noite. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.